Do secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, doutor Roger Jarbas. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo conosco mais uma vez. Só que desta feita, por conta de um assunto, uma situação realmente muito grave, fato ocorrido ontem na região do CPA, que culminou com a morte de duas pessoas, sendo um policial e um jovem que até então é acusado de participar de uma rede de venda de armas de fogo pela internet. É isso mesmo, secretário? Exatamente. É um fato não só grave, mas muito triste para nós, a segurança pública. Porque nós perdemos não só um pai de família, um esposo, um filho, mas perdemos um grande profissional de segurança pública do 24º Batalhão, que como eu já disse em todos os lugares, estava ali de forma regular, trabalhando em prol da sociedade, buscando, como a sua equipe já havia feito, juntamente com as forças policiais, a recuperação e a retirada de 30 armas de fogo de circulação de fevereiro até agora. Secretário, alguns pontos, obviamente, nos leva a ter inúmeras dúvidas. Sim. Primeiro, o nome do policial não foi revelado até agora? Do policial que faleceu? Do policial que faleceu. Sim. Sim, está na imprensa. R. Leite era o nome de guerra dele. Certo. Tá? O nome de guerra é que todos o conhecem. Quando o policial, o nome de guerra é justamente como ele é conhecido. Perfeito. Dentro e fora da instituição. Isso foi dito em todos os meios de comunicação. Um outro fato. O Leite, o policial R. Leite, como era conhecido, era tido como um dos melhores policiais do setor de inteligência da Polícia Militar. Ele estava na companhia de mais um outro policial também da área de inteligência. Qual era a função deles nesta operação? Bom, a equipe de inteligência, ela não ingressa no cenário, ela não vai fazer uma incursão, ela não vai efetuar a prisão. A atividade de inteligência, ela produz conhecimento para que as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, façam as medidas de polícia judiciária ou, se necessário e houver elementos suficientes, uma prisão em flagrante. Faça uma incursão para fazer a prisão em flagrante. Faz um mapeamento da situação. Levantamento do endereço, imagens, fotografa, identifica os alvos, aponta o endereço exato, faz com uma localização em GPS, para que num eventual cumprimento, pedido e cumprimento de mandado de busca, as equipes de Polícia Militar e Polícia Civil tenham condições de fazer uma incursão exata no local onde há uma arma de fogo, onde esteja ocorrendo a prática de um crime. Nós temos a fala do pai dos jovens, onde ele diz que ele recebeu uma ligação do filho e o filho diz: pai, tem dois homens aqui se dizendo ser policiais. Aí, vamos ouvir essa fala. Eu gostaria que o senhor ouvisse essa fala, até para que a gente possa esclarecer, porque como são policiais do setor de inteligência, que não deveriam, obviamente, serem descobertos ou ter esse contato pessoal, né? Mas fica evidente que eles estavam ali próximos aos rapazes. Os rapazes o identificaram. Coloca a fala para mim aí, por favor. É o seguinte, eu estava com a minha esposa e a minha netinha no carro, e eu recebi uma ligação estranha do meu filho, né? Ele disse: pai, tem dois policial aqui se dizendo que é policial e está pedindo dinheiro para mim. Eu falei: não dá, tô chegando aí. Maravilha. Estou chegando aí, desliguei o telefone. Demorou mais uns 3 ou 4 minutos, ele já ligou de volta. Vai, tomei a arma dele e dei um tiro nele. Tomei a arma dele e dei um tiro nele, pai. Ele é policial mesmo. Ele é policial mesmo, dei um tiro. E voltar. Como que isso poderia ter ocorrido, o secretário Rogers? Porque esses policiais não eram para serem identificados, não eram para se apresentar para esses jovens. Essa não era a função, o trabalho deles, como o senhor mesmo confirmou agora. Mas a gente vê claramente que o pai dizendo que recebeu ligação do filho dizendo: olha, pai, estou sendo abordado por dois homens, eles dizem ser policiais, querem dinheiro, e de repente uma segunda ligação, o pai dizendo: olha, meu filho disse, o filho dizendo para o pai: matei, é policial mesmo. Como isso poderia ter acontecido? O que levou estes jovens a este confronto com estes policiais? Primeiro eu queria esclarecer o seguinte, reafirmar, aquela atuação era regular. Eram equipes de inteligência com suporte do policiamento da área.
Eles não fariam uma incursão. Certo. Era apenas um levantamento de inteligência. Havia policiais ali ao redor, ali na região. Exatamente. De prontidão. Esperando para agir. Se fosse necessária a incursão, os policiais militares fariam a incursão devidamente uniformizados, com viatura caracterizada, se estivesse presente ali o estado flagrancial. Eles verificassem que de fato havia uma arma. Pois bem, eu faço a seguinte indagação. Qual o lapso temporal do cenário do crime? Isso vai ser apontado na investigação. Do momento que o policial estava de frente à residência, que ele foi abordado por um dos criminosos, puxado para dentro do portão, gritando, perdeu, porque eles haviam identificado um dos criminosos, sacou a arma de fogo, um revólver calibre 38, pelos dados preliminares que nós temos, e já saiu efetuando disparos. O policial que veio a falecer, ele foi em socorro ao parceiro dele. O parceiro dele sacou a arma e tentou reagir a uma ação violenta dos criminosos. Só que a arma dele, pelo entreveiro que ele teve, o disparo pegou no solo. E a arma, na hora de ejetar a cápsula, travou. Tanto que ela foi apreendida travada. Ele não conseguiu reagir. O outro parceiro, o outro policial, se aproximou para salvaguardar o profissional que estava ali no entreveiro, porque ele saiu de dentro para matar o policial que estava em luta corporal com o criminoso. Dois irmãos, né? Um inclusive foi levado preso. Nós temos as imagens aí do que foi levado preso, por favor, coloca as imagens aí para mim. O senhor está dizendo que o rapaz que puxou o policial para dentro da casa, é esse daí? É este rapaz? Eu não sei dizer se é exatamente esse rapaz. Mas é um dos irmãos. Certo. O que eu posso dizer com toda certeza é que havia uma arma, que ele atirou contra os policiais e que ele alvejou um dos policiais e esse policial veio a óbito. Eu posso afirmar categoricamente que nós temos conhecimento técnico suficiente para verificar se aquilo que o pai daquele cidadão que faleceu está dizendo é verdade ou mentira. Mas os elementos preliminares nos apontam que isso é uma falácia, é uma criação. Porque que pai que diante de uma fala que o filho liga dizendo que policiais estão querendo extorquí-lo, a conduta do filho é partir para cima, tomar a arma e matar um policial, não tem qualquer nexo de razoabilidade. Vocês, obviamente, vão rastrear essa ligação. Simples. Existem conhecimentos técnicos do setor de investigação criminal que vão apontar exatamente o momento das ligações, onde elas ocorreram, onde estava esse celular. Isso é possível identificar o tempo da ligação, se foi antes ou depois do cenário. A própria criminalística, por intermédio do Instituto Médico Legal, ela é capaz de apontar o seguinte, o momento exato da morte. Então, se nós temos esses dados, esses elementos que serão apurados, e tudo será apurado no inquérito do DHPP, aí sim nós teremos condições de vir aqui novamente com o DHPP para ofertar a verdade, aquilo que foi apurado e que foi esclarecido. Porque nós vamos apurar do início da ação policial ao término da ação. Eles foram descobertos ali enquanto passavam na frente da casa? Os policiais estavam parados ali em frente à casa, fazendo uma vistoria, alguma coisa assim? É isso que aconteceu, secretário? Sim, esses detalhes, eles estavam próximos, certo, estavam se aproximando do imóvel para tentar visualizar dentro do imóvel o que estava ocorrendo. Certo. E no momento que eles estavam próximos ao portão da casa, um dos irmãos abordou o policial e puxou ele pelo braço. Ele arrastou o policial. E gritando, perdeu, perdeu, que é uma fala de criminoso. Essa pessoa que arrastou o policial para dentro estava armado? Nós não temos essa informação. Isso não apareceu dentro da atividade preliminar de investigação. Claro que o DHPP, se isso ocorreu, vai aparecer. Mas ao que tudo indica, quem estava armado é o que estava dentro da residência e que tinha total visão do portão. Ele estava posicionado de tal forma que ele teve condições de, em poucos segundos, já sacar a arma e atirar contra o policial. Então eles estavam, ao que tudo indica, preparados para esse tipo de intervenção contra os policiais. Eles devem ter percebido a ação policial, de alguma maneira, e aí se prepararam para agredir, violentar os policiais por disparos de arma de fogo. É o que nós temos como elementos preliminares da investigação. Certo. O senhor acredita que houve uma falha nessa investigação? Não, não houve falha. A atividade de inteligência ela é extremamente arriscada. Tanto que os nossos profissionais do setor de inteligência são muito capacitados
passam por um processo de capacitação intenso, existe todo um processo de definição de perfil profissiográfico e todos, eu posso dizer, sem exceção de nenhum profissional hoje, dentro de 200 células de inteligência que nós temos, todos são extremamente capacitados. Eles utilizaram todas as técnicas e métodos, isso eu não posso divulgar, que traria condições de segurança para fazer a ação da inteligência. O que ocorreu foi que em algum momento isso pode acontecer com qualquer profissional da área de inteligência. Historicamente, se nós pegarmos o nosso país e fizermos uma pesquisa, nós vamos ver que muitos profissionais do setor de inteligência faleceram durante a ação de inteligência, justamente porque é uma atividade de risco. Desculpa-me, secretário, mas obviamente a gente está procurando tentar esclarecer o que aconteceu até para preservar, obviamente, a instituição militar que, acima de tudo, precisa ser, obviamente, respeitada. Mas é difícil para entender profissionais tão experientes como esses dois que foram na ação, um ser puxado pelo braço para dentro do interior da casa sem sequer poder reagir, uma vez que até então não se sabe se a pessoa, esse que puxou o policial para dentro do interior da casa, estava armado ou não. Como isso pode acontecer? Como isso foi possível? E o outro que estava ao lado? Eu peço licença para citar um exemplo de outro estado. Hoje, no Rio de Janeiro, durante uma operação de uma unidade extremamente especializada do Rio de Janeiro no combate ao tráfico de drogas. O delegado, que possui mais de 15 anos de experiência na atividade de combate ao tráfico, foi alvejado. Recebeu um disparo de arma de fogo no ombro. Eu pergunto, ele não sabia o que ele estava fazendo? Ele não tem conhecimento técnico? Ocorre o seguinte, o policial age de acordo com as técnicas, a legalidade, critérios morais, ele é obrigado a seguir a lei. O criminoso não, ele age contra a lei. Então, obviamente que haverá situações em que ele será surpreendido e será alvejado. Nós perdemos 2 outros policiais militares, 2 sargentos da Polícia Militar já aposentados, que tentaram reagir. Por que foram alvejados? Porque erraram na ação? Não. Porque foram surpreendidos por outros criminosos que estavam junto com aquele que eles estavam reagindo. E o que ocorreu no cenário foi isso. Entendi. Como eles vendiam armas, então imagina, alguém que vende arma estar despreparado. Ele tem que estar preparado para uma intervenção. Então, eu vou entrar nesse assunto da venda de armas e da internet também, e da ficha criminal deles, mas antes disso o senhor fez uma fala referindo-se que o policial o policial que estava fora, que foi assassinado, ele, quando viu a movimentação, ele partiu para defender o colega e de fora da casa ele já avistou o outro rapaz, o André, que foi morto também, mexendo como que debaixo de um móvel para pegar uma arma para disparar. Foi isso, secretário? Não, esse foi o primeiro policial. O segundo, certo, que foi o nosso profissional que nós perdemos, sim, ele tentou salvaguardar o parceiro dele, porque ele estava em luta corporal contra o criminoso e a arma dele havia ficado disparada. De fora o policial conseguiu ver ele abaixando para pegar uma arma. Já estava atirando contra os policiais. Já estava atirando. Já estavam correndo os disparos. A arma é um calibre 38? Ao que tudo indica, pelos elementos preliminares, se trata de um revólver calibre 38. Certo. Qual era a extensão desses crimes praticados por estes jovens apurados pela polícia, secretário? Até agora, porque ainda é muito pouco tempo para que a gente tenha os elementos necessários de pesquisa criminal dessas pessoas. Mas de imediato já é possível apontar o seguinte, dos que estão presos, um tem passagem por furto e o outro por tráfico de drogas. Certo. Ao todo agora são 2 pessoas presas. São 2 pessoas presas. 2 pessoas presas. Exatamente. Uma, inclusive, é o rapaz que foi levado, que é irmão do que morreu. Passagem por drogas. O André, este que acabou sendo morto, qual é a ficha criminal dele? Nós secretário? ainda estamos fazendo o levantamento, nós não temos esse dado ainda fechado. Eu estou aguardando o setor de inteligência e as forças policiais, até a Polícia Civil está participando diretamente nesse processo para me trazer. Até agora não chegou nenhuma informação sobre Vocês têm todas as evidências constatadas através da rede social, da comercialização de armas por eles? Justamente, são elementos de prova que o DHPP irá buscar junto às equipes de inteligência, porque esses elementos, esses dados utilizados pelo serviço de inteligência, eles não são utilizados como prova.
O que é prova são aquilo que é produzido pela atividade investigativa. Eles só dão suporte à atividade. Mas agora, como houve a prática de um crime, nós vamos buscar esses dados e eles serão trazidos aos autos do inquérito. Quem cumpre esse papel? O DHPP. Certo. A reconstituição está pronta, a matéria está pronta aí. Secretário, nós vimos aí através de imagens que o rapaz que morreu, ele aparece numa janela, né, com a mão direita suspensa e a outra não dá para ver direito, mas tudo indica que ele posiciona a sua mão dessa forma, como que parecendo se entregar, sem nenhuma lá. Essas imagens lá, secretário, o senhor já obviamente tem conhecimento delas. Aí dá a entender claramente que o André está se entregando, né? Ou está desarmado, né? Com vida. Sim. Eu não posso agora, nesse momento, Sim. definir o que ocorreu desse exato momento até o momento em que aquele cidadão foi alvejado. Quem Entendi. vai apontar isso é a criminalística pelos exames periciais e o DHPP. O que eu tenho dito, e eu volto a frisar e falo isso a toda a população mato-grossense, do início da ocorrência da atividade policial ao término dela, está sob a apuração do DHPP, que é uma unidade especializada e que hoje tem 80% de esclarecimento de autoria e materialidade dos crimes dolosos contra a vida. A Politec, por intermédio da criminalística, fará o confronto balístico, os exames periciais necessários de local de crime e darão todo suporte ao DHPP, com imparcialidade. Não há qualquer tipo de interferência, seja de qual instituição for. Eu, como secretário, não sei de como está caminhando a investigação e os elementos que foram produzidos, justamente para que a unidade tenha total autonomia e liberdade e transparência no final na obtenção da verdade. Certo. Secretário, nós vimos aí durante esta operação esse trabalho sendo feito pelos policiais na tentativa, obviamente, como o senhor disse, de desbaratar aí uma quadrilha com relação à questão da venda de armas de fogo. O senhor não vê uma ação como essa como altamente prejudicial a toda a operação que a Polícia Militar vem desencadeando no combate ao crime organizado, venda de armas, tráfico de drogas? Isso não acabou refletindo negativamente? Não, é muito triste. Para nós é um fatídico. Nós estamos em luto na segurança pública, os nossos 15 mil profissionais, e eu acredito que a sociedade de bem também hoje se encontra em luto. Nós gostaríamos de ter prendido esses criminosos com uma intervenção policial. Infelizmente, fatidicamente, um profissional nosso foi morto e, durante uma ação que vai ser apurada, um criminoso foi morto. Nós temos sim que continuar com a mesma vontade. E é isso que eu tenho percebido no olhar de cada policial militar, de cada policial civil, de cada bombeiro, de cada integrante da Politec e do Detran, porque a sociedade clama pela sensação de segurança, clama por ações. Em uma única operação nós prendemos 356 pessoas. Uma única operação. Nós estamos combatendo com muita energia homicídios e roubos. Agora nós temos o Modal Bairro Seguro, que está atacando os delitos de roubo. Por isso essas ações de inteligência, os núcleos de inteligência estão dando suporte às forças policiais. Nós temos as células totalmente atuantes. Nenhum profissional nosso vai abaixar a cabeça. Hoje estamos em luto, mas continuamos com a mesma energia, trabalhando com a mesma vontade para salvaguardar pessoas de bem. Esse é o nosso papel. Está descartado, secretário, toda e qualquer possibilidade do envolvimento desses policiais com aquilo que nós já ouvimos muito falar, deles fazerem parte de uma milícia que cobram alguns valores para deixar impunes alguns criminosos. Nós vimos recentemente um trabalho que a Secretaria fez, tirando de circulação mais de 15 pessoas, dentre eles até mesmo policiais, cabos, enfim. Está descartada essa possibilidade de qualquer envolvimento ilícito destes agentes policiais? Eu quero deixar claro a todo cidadão mato-grossense que a segurança pública e o governo do estado de Mato Grosso, ele é extremamente vinculado à verdade. A verdade.
Neste caso especificamente, eu posso afirmar categoricamente que aquela atividade era regular. Aqueles policiais estavam trabalhando em prol da sociedade, porque se contrário fosse, nós não teríamos qualquer receio de apontar e apurar e responsabilizar. Mas isso não é uma verdade. O que aconteceu é que aqueles policiais estavam ali e entregaram a sua vida pela sociedade. Esse pai que deu essas declarações, ele pode ser incriminado em algum momento por conta dessas inverdades, caso seja comprovado através das investigações, conforme o senhor disse, que nada daquilo que ele disse de fato aconteceu? Eu diria que, assim como todos os fatos serão apurados, a fala dele é um fato e esse fato vai ser apurado pelo DHPP. Se ficar confirmado que aquilo ali era uma falácia, apesar dele não ter apontado necessariamente eventuais profissionais de segurança pública diretamente, mas será apurado se houver a presença de indícios de crime, ele será responsabilizado. Porque o que nós buscamos é a verdade. É isso que nós procuramos. A matéria está pronta aí para mim, Telzinho? Não, eu quero a reconstituição. É. Vamos acompanhar aí, secretário. Nós temos imagens aí que foram tiradas agora pela manhã do velório que está acontecendo do policial aqui na capital. Veja a matéria. O clima de tensão e dor eram nítidos no velório do policial militar Elcio Ramos Leite, que morreu aos 29 anos em um suposto confronto com o suspeito de integrar uma quadrilha de venda de armas de fogo pela internet. É muito triste, nós soubemos notícia ontem em casa, foi muito triste, muito sofrimento. Olha, nós não temos mais assim segurança aqui na terra, nós temos de ter segurança do Senhor aqui na terra. O assassinato aconteceu na tarde desta terça-feira. Secretário, nós vimos aí, obviamente, a movimentação lá no velório, a polícia, obviamente, como o senhor disse, está de luto. Ontem nós vimos registrar um estresse, entre policiais e a imprensa lá no local. A polícia alega que a imprensa estava atrapalhando os serviços, a imprensa diz que a polícia não deixou, obviamente, fazer o trabalho. O que de fato aconteceu ali? Teve empurra-empurra, teve discussão. O que aconteceu, secretário? Olha, infelizmente chegou ao meu conhecimento uma situação desagradável. Nós estamos verificando e apurando o que de fato ocorreu. O repórter que havia comentado sobre essa questão da agressão, do empurra-empurra, ele me procurou, eu conversei pessoalmente com ele, disse que nós apuraríamos. O que ele pediu, e eu falo isso a todos aqui ao vivo, é que conversasse com os policiais, porque ele entendia que ali era um momento de extremo estresse, que eles estavam ali numa situação de extrema gravidade e que envolvia um grande profissional que havia sido morto por uma ação criminosa. E claro que nesse momento, equivocadamente, e eu não concordo com essa postura, algum profissional de segurança pública tenha se excedido, tenha abusado, tenha agido de forma inadequada. Mas nós estaremos sim no momento oportuno conversando com os nossos profissionais e pelo gabarito dos nossos profissionais, eu tenho condição que todos terão discernimento de entender, de readequar e caminharmos cada vez melhor com a imprensa. Como é que o senhor recebe a informação da imprensa? Nós estamos, obviamente, noticiando esse fato muito ruim, envolvendo a corporação militar e a sociedade de uma forma direta também, como sendo a morte do rapaz uma execução. Eu diria o seguinte, não cabe a nós julgarmos fora do cenário. Eu, como secretário de Estado de Segurança Pública, não posso julgar e nenhum cidadão pode julgar. Cabe uma apuração detalhada, circunstancial e que traga elementos capazes de apontar a verdade dos fatos. O judiciário é o poder adequado para julgar. O que nós precisamos nesse momento é trazer a sociedade ainda mais do lado das instituições de segurança pública, porque nós estamos perdendo os nossos homens e mulheres para que eles salvaguardem as pessoas de bem. Nós temos esse sentimento. Eu estive em Alta Floresta, num evento, numa reunião, 2 reuniões inclusive, em todas as oportunidades, em todo momento que eu estive conversando, ouvindo a comunidade local, todos
elogiaram o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e das Forças de Segurança, justamente porque as pessoas estão percebendo o tamanho da vontade dos nossos profissionais em trazer uma maior sensação de segurança. Eles se arriscam e de fato se arriscam. Às vezes nós fugimos da técnica ou da boa técnica, tentando trazer um resultado cada vez melhor à sociedade. Mas eu posso garantir, e eu enfatizo isso, nós vamos continuar com a mesma energia, com a mesma vontade. A segurança pública está em luto, nós abraçamos a família, continuamos em luto com a família que perdeu esse profissional. Nós entendemos que a fala do pai nesse momento, daquele cidadão que faleceu, também é uma fala baseada num estresse, numa emoção, e que ele preferia que o seu filho também estivesse vivo, como nós preferimos muito que o nosso policial estivesse vivo, íntegro e voltasse à sua família, mas ele não voltou. Então, tudo será apurado e nós continuaremos com a mesma energia, com a mesma vontade, porque a segurança pública está para a população e é servindo que nós cumprimos o nosso papel. Quero que o senhor acompanhe essa matéria. A repórter Júlia Milhomem esteve agora pela manhã na residência onde tudo aconteceu. Assista a matéria na tela. O crime foi registrado no bairro CPA 3 por volta das 3 horas da tarde. Bem, obrigado aí a Júlia pela matéria aí, a equipe que preparou rapidamente essa matéria. Secretário, o senhor escutou a fala da família acusando duramente a ação policial e, obviamente, falando de toda a responsabilidade da morte do jovem, que, segundo eles, não tem nenhuma passagem pela polícia, não tem nenhuma ficha criminal, né? Portanto, foi uma morte injusta. Olha, eu diria o seguinte, ele é um pai que, nesta situação, ao que tudo indica, ele é vítima, obviamente, que perdeu um filho que matou um policial e que, dentro desse cenário, foi alvejado. Cabe às forças de segurança pública, e agora o papel do esclarecimento está com o DHPP, apurar todos os fatos. Só que, obviamente, a fala de um pai que está sujeito a uma emoção e que perdeu um filho, isso não pode ser negado, nem sempre ela condiz com a verdade, porque em nenhum momento eu falei do filho dele como criminoso, a não ser na ação de ter matado covardemente um policial nosso. Isso sim, ele é sim um criminoso. Não se justifica jamais. Vai dizer que o policial estava ali equivocadamente, eu já disse que não, que era uma ação regular. Mas os antecedentes do filho dele eu sequer citei em nenhum momento, porque está sob pesquisa e eu disse isso aqui hoje, que está sendo pesquisado para que a gente não cometa a injustiça de falar qualquer coisa que não seja verdade. E nós mantemos a verdade à tona o tempo todo. Por isso estou aqui e agradeço a oportunidade que vocês estão me dando para vir aqui dizer a verdade, nada mais que a verdade, daquilo que nós já temos como conhecimento e que voltaremos toda vez que formos convidados para trazer a verdade, porque esse é o papel da segurança pública. Bom, eu quero até aproveitar a sua fala, eu recebi inúmeras mensagens aqui do WhatsApp dizendo que nós estávamos aqui protegendo bandidos, né, criminosos. Se o próprio secretário ainda não tem essa informação, se eles são de fato bandidos criminosos, como eu posso atacar estes jovens chamando eles de bandidos ou criminosos? Eu não posso fazer isso. Agora, obviamente, como o senhor disse, um crime ali no local, o jovem confessou que tirou a vida de um policial e, obviamente, tem que ser apurado, tem que ser trazida à tona essa discussão aí. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Segurei ele aqui praticamente 1 hora quase de programa com o senhor aqui ao vivo. Eu agradeço pelo seu tempo destinado a esse programa, esclarecendo para a população que nesse momento, maciçamente, líder de audiência absoluta, assiste o programa SBT Comunidade. Muito obrigado, viu? Continua à disposição. Pela primeira vez eu vejo um secretário que coloca a cara na frente das câmeras e assume, né, as ações da área da segurança. Muitos outros, né, passados, ao invés de assumirem a responsabilidade como o secretário Roger está assumindo, se esconderam. Parabéns pela sua atitude. Obrigado. Tá? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Viu? O senhor pode sair por aqui, obrigado. por gentileza. Parabéns. Obrigado.